Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre emagrecimento, mas principalmente sobre a manutenção do peso. Esse é o desafio e por isso nós buscamos ajuda profissional e a doutora Letícia Lucas, atuante no assunto, referência em emagrecimento e estilo de vida, está aqui para tirar nossas dúvidas. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá, obrigado pelo convite. Doutora, nós vamos falar sobre emagrecimento. Daqui a pouco vamos saber também sobre as estratégias para manter o peso, mas quando falamos de emagrecimento, eu acredito que é muito importante, antes de mais nada, a pessoa saber por que emagrecer, qual a motivação, quais são os benefícios do emagrecimento hoje em dia, porque nós não estamos falando de uma questão de estética. O sobrepeso e a obesidade, especialmente, é uma doença. A gente sabe que todo mundo quer ficar em forma, mas obesidade ela está ligada a mais de 190 complicações. E dentre elas aí doenças cardiovasculares, piora de ansiedade, depressão, esteatose hepática, que é aquela gordura que se forma no fígado. Então, realmente, a motivação é muito além da estética. Doutora, e hoje nós temos tratamentos avançados, tratamentos modernos para o emagrecimento. Qual o primeiro passo? O paciente chega no consultório, você faz exames, qual a conduta? A gente faz uma investigação completa, tanto que a minha consulta, a primeira consulta tem uma duração aí de 1 hora e meia. Então, vamos investigar a vida toda do paciente. A gente vê os exames laboratoriais, exames aí hormonais, vamos ver as vitaminas. Alguns casos eu coloco teste de metabolômica, teste genético também. E vamos fazer uma avaliação no scanner corporal, né? Para poder ver quanto está o percentual de gordura, massa magra. E juntos a gente elabora uma estratégia eficaz, personalizada para o paciente. É um tratamento multidisciplinar, com nutricionista, atividade física. Claro, cada caso é uma abordagem diferente conforme a necessidade do paciente. Sim, todos os tratamentos a gente envolve aí uma mudança de estilo de vida, que inclui, né, o plano alimentar, a atividade física que é orientada e tem várias outras coisas, gerenciamento de estresse, o sono que é importante, a gente orientar aí durante o tratamento, regularizar as vitaminas, os hormônios, tudo isso, fora o intestino também. O intestino era um importantíssimo que eu estou esquecendo de falar. O intestino é uma das primeiras coisas também que a gente trata, que é importantíssimo aí para o emagrecimento. Então, com todas essas estratégias, a gente tem aí uma abordagem eficaz para poder emagrecer. E as medicações, quando entram no processo de emagrecimento? A gente tem medicações aí fitoterápicas, tem as medicações realmente as alopáticas, homeopáticas, tem vários tipos de medicamento. Depende muito do caso. No caso dos medicamentos mesmo tradicionais utilizados para emagrecimento, a gente entra quando a pessoa ela precisa realmente perder um peso muito elevado e se ela tem também condições crônicas, se ela corre algum risco aí na questão cardiovascular ou tem alguma outra comorbidade, então a gente associa o medicamento. Doutora, quando a pessoa consegue eliminar peso, hipertensão, diabetes, todos esses quadros associados à obesidade melhoram. Agora, uma dificuldade que a maioria das pessoas tem é a manutenção do peso. Quais são as estratégias? Porque durante o processo de emagrecimento, a pessoa já tem que estar se preparando para essa segunda etapa. Sim, eu falo sempre para meus pacientes e eu tenho o acompanhamento completo. A manutenção do peso é a fase mais importante e eu falo que é a fase mais difícil. Muitas vezes a pessoa chega no peso que ela quer e aí ela para a medicação, ela para a atividade física, ela volta aí para a antiga alimentação dela. E a gente sabe que a taxa aí de reganho de peso ela é altíssima. A maioria das pessoas acaba ganhando, porque a obesidade ela é uma doença crônica, assim como hipertensão, assim como diabetes.
Então, o tratamento ele deve ser feito pela vida toda. Isso significa que deve ser com medicamento? Não. A pessoa, talvez, numa fase inicial, entra com medicamento, mas depois ela tem que manter os hábitos de vida saudáveis para poder manter esse peso aí. Então a pessoa não pode, chegou na meta, chegou próximo, não pode flexibilizar, achar que vai agora conseguir por conta própria. É muito importante manter as consultas, os exames periódicos e o acompanhamento tanto do médico quanto da nutricionista, do personal, porque parece que o retrocesso é grande quando a pessoa não toma esse cuidado e às vezes perde todo o resultado e tem que recomeçar tudo do zero. Eu falaria que a parte de manutenção do peso é a fase que você mais precisa do especialista. Mais do que tudo, porque realmente a taxa de reganho do peso é altíssima. E esse efeito sanfona também acaba desequilibrando um pouco o metabolismo, causando flacidez. Quais são as consequências de emagrecer e ganhar peso num curto intervalo de tempo? O que acontece? Você começa com uma dieta hipocalórica, uma dieta baixa em calorias, e começa a perder peso. De repente, aquele peso todo que você está perdendo, você não consegue perder mais. Por quê? Porque muitas vezes você perde gordura e perde massa magra junto. E além disso, o seu corpo ele tem um mecanismo de defesa. Ele vai assim, nossa, Salatiel não está comendo bem, ele está passando fome. Então, ele vai reduzir a taxa metabólica e ele vai evitar que você perca mais peso. Isso como um mecanismo de proteção. O seu corpo mesmo te protegendo. Só que a gente tem que criar essas estratégias durante esse processo para que isso não ocorra dessa maneira. Então, trabalhar no ganho de massa muscular é uma delas, porque a gente ganhando massa magra durante o processo de emagrecimento, evitando a perda de massa magra, a gente consegue manter o metabolismo numa taxa legal, ele não vai reduzir tanto com o emagrecimento. Então, tudo isso é muito importante. Cada caso é um caso, né? Não dá para generalizar. Cada paciente tem necessidades específicas, inclusive necessidades que são de suplementação, de vitaminas, né, minerais, para que a pessoa consiga ter também vitalidade, não tenha outros prejuízos associados ao emagrecimento. Exatamente, tem que fazer uma reposição de vitaminas, ver a questão hormonal. Às vezes a pessoa tem alguma alteração hormonal que faz com que ela tenha dificuldade de perder peso. Isso a gente só descobre mesmo na consulta e com os exames. A idade também é importante, né? Quanto mais idade, mais alterações hormonais, e às vezes a dificuldade pode estar associada a esse fator, como também a questão da tireoide, que todo mundo comenta e que faz algum sentido. Sim, e a questão do envelhecimento tem a questão da andropausa para os homens e menopausa para as mulheres, a perda de hormônio. E aí a gente também tem a questão da perda de massa muscular. Então a gente começa aí a partir dos 30, 35 anos, todos nós começamos a perder massa muscular. Logicamente, no início, de uma maneira bem mais discreta. Conforme a idade vai avançando, isso se torna mais acentuado. A pessoa que é sedentária, não pratica atividade física, vai acontecer isso aí de uma maneira mais acelerada. E com menos massa magra, o metabolismo vai ser menor e aí ela costuma acumular mais gordura também. Aí já entramos naquela questão da longevidade saudável. Nessa etapa, além do emagrecimento, esse gerenciamento do envelhecimento também é muito importante para a pessoa ter qualidade de vida e estar independente na terceira idade. Exatamente. A gente já tem que trabalhar isso a partir da fase adulta. Uma das coisas que eu oriento sempre é a questão da musculação, fazer exercícios de resistência que
façam ganhar massa muscular. Isso já é uma forma de ter um gerenciamento aí do envelhecimento, um envelhecimento mais saudável. A questão dos hormônios, que a gente avalia muito, a mulher na menopausa, o homem na andropausa, isso também ajuda a dar uma qualidade de vida sensacional. Claro que cada caso é um caso, tem gente que não pode fazer reposição hormonal, tem gente que se beneficia e muito, e ganha muito qualidade de vida. Então, tudo isso a gente utiliza. É uma visão globalizada. Doutora, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Obrigada. Obrigado você também pela companhia e você pode participar ativamente do nosso programa, enviando sugestões de temas. Nós vamos buscar um especialista para tirar suas dúvidas.